apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Que maravilha, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Pegue a sua Bíblia e abençoados. Senhor meu Deus e meu Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder, pois Tu és o único que pode fazer isso. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o Seu poder. Quantas incontáveis ovelhas vão me ouvir e me assistir agora em muitos lugares, cidades e estados, Senhor, aqui da face da terra. E eu oro por eles, eu intercedo em nome de Jesus Cristo para que a Tua graça chegue a eles também, seja revelada a eles também, como foi para mim, como foi para nós. O Senhor é bom, Seu amor dura para sempre, o Senhor não faz acepção de pessoas. Que a graça e o apostolado seja revelado para a Tua glória, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Mais palmas ao Senhor, agradecendo de antemão. Abba, Pai, antes de eu trazer o apostolado dessa noite, em alguns minutos, quero agradecer ao Ministério Reconciliados com Cristo, o apóstolo Pedro Kelly. Quero agradecer a todo o Ministério de Louvor, que a semana passada, dia 9 e 10 de junho de 2018, estiveram aqui conosco no MGA, celebrando, participando do Mover MGA 25 anos. Glória a Deus pela sua vida, apóstolo Pedro Kelly, todo o Ministério de Louvor e todas as ovelhas do Ministério Reconciliados com Cristo no Rio de Janeiro. Quem pode falar amém? Amém. Quero agradecer também a todos que participaram do evento da semana passada, dia 9 e 10 de junho, aqui do Ministério MGA, os que participaram de algum modo, os que trabalharam no evento, obreiros, obreiras, no louvor, na organização. Quero dar glória a Deus por todos que trabalharam em alguma área no evento, dia 9 e 10 de junho, MGA 25 anos. Glória a Deus por todos. Quero agradecer e deixar registrado esse momento, esse meu agradecimento por todos que foram movidos pelo Espírito Santo e trabalharam no evento de 2 dias, MGA 25 anos. Quem recebe, amém? Amém. Mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus, por isso. Glória a Deus. O tema de hoje, por falar em Ministério Reconciliados com Cristo, o tema de hoje, reconciliados no Espírito e reconciliados na alma. Vou te mostrar através do apostolado que são duas coisas diferentes. Assim como o tomate é um e o caqui é outro. Parecem, mas não é. Tomate é tomate, caqui é caqui. Espírito é espírito, alma é alma. O tema de hoje, anote aí, reconciliados no Espírito e reconciliados na alma. O texto começa com 2 Coríntios, capítulo 5, Bíblia, papel e caneta. Você que me assiste agora ao vivo no Facebook, Graça e Paz, você no YouTube, Graça e Paz, você no nosso site, graçaapostolado.com, Graça e Paz. Bíblia, papel e caneta, que Deus quer falar com você. Você recebe essa palavra? Reconciliados no Espírito e reconciliados na alma. Começando aqui em 2 Coríntios, capítulo 5. Quem já achou, diga amém. 2 Coríntios 5, pega o seu abençoado dedo e coloque no verso 17 em diante. 2 Coríntios 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E tudo isto o quê? Ser uma nova criatura, por estar em Cristo,
Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Para aí. Aqui fala da primeira reconciliação. Tá? Quer anotar aí? Diga, primeira reconciliação. Diga, reconciliação do Espírito. Ou seja, o nosso espírito já foi reconciliado com Deus por Jesus Cristo. Por isso, Efésios 2:8, pela graça você é salvo. Quem entendeu? É fácil entender, né? A graça se encaixa. Olha lá. 2 Coríntios 5:18. Tudo isto provém de Deus que nos, verbo no passado, reconciliou. Deus não vai reconciliar. Deus já reconciliou. Deus já reconciliou no passado por Jesus Cristo. Como é que Deus fez isso? Como é que Deus fez isso? Por Jesus Cristo. A reconciliação foi dada por Jesus Cristo. Ou seja, pelo que Jesus Cristo fez. Olha o verso 18. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, como? Por Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Através do que Jesus fez. E o que Jesus fez? Morreu por nós e ressuscitou. Jesus morrendo e ressuscitando, esse ato de Jesus é chamado de reconciliação. Paulo chama de ministério da, 2 Coríntios 3, ministério da reconciliação. O que é ou o que foi o ministério da reconciliação? Foi Jesus morrer e ressuscitar. Ele morrendo e ressuscitando, esse ato de morrer e ressuscitar nos reconciliou com Deus. Por quê? Porque nós estávamos separados. Por quê? Por causa do pecado de Adão. Por causa do pecado de Adão, todos os espíritos... Alô, isso não é na carne, hein? Isso não é na carne. Você estava destituído, mas não era na carne. Na verdade, se for pôr no papel mesmo, teologicamente, cronologicamente, você não estava aqui quando isso aconteceu. Você não tinha nascido ainda. Quem está entendendo? Você não tinha nascido quando Adão pecou. Amém? Gênesis 3, Gênesis 4. Você não estava aqui, você não tinha nascido. Quando Jesus morreu e ressuscitou, você também não tinha nascido ainda. Amém? Certo? Por isso que eu digo há anos que você já nasceu salvo. Por quê? Porque quando você nasceu, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Está claro ou não está claro? Para você ser salvo, não vai precisar que Jesus morra de novo por você ou por alguém. Porque o que ele tinha que fazer, ele já fez. Hebreus 9, de uma vez por todas. Hebreus 10, para sempre. Hebreus 9, 27, uma única vez. Uma só vez. Alô, isso é cronológico. Está me entendendo? Eu estou te fazendo posicionar no tempo bíblico. Eu nasci em 1967. Então eu nasci em 67. Quando eu fui ler a Bíblia, ou quando eu fui olhar para a Bíblia, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Não é verdade? Que ano que você nasceu? Quando você nasceu, Jesus já não tinha morrido na cruz? Tinha ou não tinha? Já não tinha ressuscitado? Então você já nasceu o quê? Salvo pela graça. Porque ele morreu e ressuscitou para te salvar. Mas salvar quem? O que nasceu? Que é a carne? Não. Salvar o seu espírito, que estava destituído de Deus por causa do pecado de Adão. Por isso que Jesus morreu e ressuscitou para quê? Para te reconciliar. Eu estou te explicando o verso 18. Olha o verso 18. 2 Coríntios 5,18. Tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Como que Deus fez isso? Diga, por Jesus Cristo. Coloca o dedo no verso 18 e diga, quando eu nasci, já nasci reconciliado.
Aliás, é preciso deixar claro esse quando eu nasci, né? Porque quem nasce é a carne. O Espírito não nasce. O Espírito já existia. Salmo 139. O Espírito foi revestido em carne. Por isso que Efésios 1:4 diz que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Você não tinha nascido e Ele nem tinha feito os céus e a terra. Mas você já existia em espírito. Só quem entendeu. Esses são mistérios que Deus nos faz entender. Amém? Efésios 1:4, Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus fazer os céus e a terra, Ele te escolheu. Como é que Ele ia escolher alguém que não existia? Então você já existia. Pastor, eu não existia não, porque eu nasci em 67. Ah, você está falando da sua carne? Eu estou falando do seu espírito. Quando a gente canta aqui, eu já estava lá. Eu já estava quem? O espírito. Está claro ou não está claro? Sua carne não estava lá. Seu espírito já estava. Alô, por que João 10:28, diga, João 10:28. Por que João 10:28 Jesus disse, eu vos dou a vida eterna? Por que ele falou isso? João 10:28, eu vos dou a vida eterna. Por que ele falou isso? Porque você, no Espírito, é eterno. Você sempre existiu com Deus. Por isso que salvação não se perde. Para a salvação se perder, você teria que ser temporário, como a carne é temporária. A carne nasce, a carne morre, mas o Espírito já existia, existe e sempre existirá, porque Jesus te deu a vida eterna. João 10:28, eu vos dou a vida eterna. Salvação não se perde porque a vida é eterna. Não se perde porque não é para sua carne. Alô, a carne passou a existir. Que dia que ano você nasceu? Ela passou a existir. E ela vai deixar de existir. Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era. E o espírito volta para Deus. Eclesiastes 12. Então, abençoado, olha como que a Bíblia é clara. Diga comigo, a minha carne passou a existir. E deixará de existir. Por quê? Eclesiastes 3 diz o quê? Há tempo de nascer e tempo de morrer. Então a carne passou a existir, ela não existia. Qual a sua idade? Ah, eu tenho 60. Há 100 anos atrás sua carne não existia. Qual a sua idade? Eu tenho 80. Há 200 anos atrás sua carne não existia. Então sua carne passou a existir. E por que sua carne passou a existir? Porque seu espírito já existia. Então o seu espírito, ele foi revestido em carne. A carne um dia vai deixar de existir e o espírito continua existindo porque o espírito tem a vida eterna. Quem entendeu? Então agora eu posso continuar a leitura. 2 Coríntios 5:18. Tudo isto provém de Deus que nos reconciliou. Vamos mudar? Se fosse eu teria colocado, eu teria ampliado esse texto. 2 Coríntios 5:18. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou, diga, no Espírito, por Jesus Cristo. Vocês conseguem enxergar aqui no Espírito? Olha lá, ó. 2 Coríntios 5:18. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou. Nos reconciliou? Nos reconciliou? Como que ele fez isso? Por Jesus Cristo. Não está escrito aqui? Continue a leitura. E nos deu o ministério da reconciliação. Então aqui, em 2 Coríntios 5, vou te mostrar, Paulo fala sobre 2 tipos de reconciliação. Diga, 2 tipos de reconciliação. É verdade que os evangélicos não sabem disso, hein? Todos os evangélicos não sabem. Todos, generalizando, não sabem. Porque isso aqui é um mistério revelado através do apostolado. Diga, 2 tipos de reconciliação. Diga, primeira reconciliação. No Espírito. Essa vai acontecer ainda? Não, porque ao verso 18, tudo isso provém de Deus que nos reconciliará. Amém? Nos reconcilia? Nos reconciliou no passado. Como que ele fez isso? Por Jesus Cristo. Posso mudar de assunto?
Diga, essa é a primeira reconciliação. Diga, já aconteceu. Já está consumado. Diga, quem é a ovelha? Já nasce com o espírito reconciliado com Deus. Alô? Maravilha, né? A questão é que quando nasce, pega o bebezinho, ai, que cochoquinho, olha, é um anjinho. Pequenininho chama de anjinho. Quando cresce já chama, do que chama? De bandido? De assaltante? De marginal? Não, mas quando era criança chamava de anjinho. Por que pararam de chamar de anjinho? Por causa do verso 16. 2 Coríntios 5,16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então, quando é criança, é fácil chamar de anjo, de abençoado, de salvo, de filho de Deus. Quando é criança, é fácil falar. Aí, quando cresce, você salvo? Aí começa a ver os defeitos da carne. Aí já perde a visão espiritual. Por quê? Alô? Se é anjinho quando é... Se é anjinho com 1 mês, é anjo com 50. Como que é anjinho com 1 mês e com 50 é um demônio? Digam todos. Porque olha para a carne. Quem está entendendo? E o que diz 2 Coríntios 5,16? Para não conhecer ninguém? Segundo a carne. Quem está entendendo? Alô, se você olhar para a carne, irmão, você vai falar, não, aquela pessoa não é salva nunca. Ele não pode ir para o céu desse jeito aí. E você está certa, não pode mesmo. Porque aquele jeito ali é o jeito da carne. Quem pegou essa? Você acha que vai para o céu? Desse jeito não vai nunca. Não vai mesmo. Porque Paulo disse em Coríntios 15 que carne e sangue não herdam do reino de Deus. Então aquela carne não vai mesmo. Alô, por isso que também em Coríntios 15 Paulo diz que a carne vai ser o quê? Transformada, porque não tem como entrar no céu com essa carne aqui. Cadê os que estão entendendo? Quem tem defeitos? Quem tem imperfeições? Como é que você vai entrar no céu com essa carne aí? Cheio de defeitos e imperfeições. Não tem como. Por isso que Paulo diz que vai haver uma transformação. Transformação quando? Se Jesus voltar agora, sua carne vai ser transformada, porque você vai ser arrebatado. Aí ela vai ser, na hora, num abrir, piscar de olhos, todos serão transformados, Paulo diz. Então, se ele voltar agora, e se ele não voltar e eu morrer, sua carne vai ser enterrada, seu espírito vai para Deus junto com sua alma. Mas, e quando Jesus voltar? O espírito e a alma já está lá. E a carne foi enterrada no cemitério? Então, quando ele voltar, os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Ou melhor, vai haver uma ressurreição dos que dormiram no Senhor. E os que estiverem vivos, já receberam Jesus, esses serão arrebatados. Vocês pensam que não conhecem a Bíblia? Se tiver escrito, 2 Coríntios 5,18. Tudo isso aqui já é assunto velho, hein? São 20 anos em graça. Isso aqui, quantos anos que eu falo isso? Eu estou só pincelando, só recapitulando, só lembrando, só. Eu não vou te ensinar, você que dirige carro faz tempo, eu não vou te falar que você tem que pisar na embreagem para colocar a primeira, né, irmão? Depois de 20 anos, trocou a cor do carro, o carro era amarelo, agora pegou um carro branco. Ô, irmão, não esquece, hein? Quando for sair, você pisa na embreagem, põe primeira. Eu não vou te falar mais, já passou 20 anos que você dirige, né, irmão? Então tem assuntos da graça que é só uma lembradinha. Ó, a primeira, hein? Só uma lembrada. Ó, depois você põe terceira, depois de deslanchar, né? Mas se nós for viajar, não vou ficar te falando isso daqui até a Bahia, 2.000 quilômetros, falando que você tem que pôr primeira, segunda. Não vou falar, não vou nem lembrar. Você já está há 20 anos em graça. 2 Coríntios 5,18, como mudar de assunto. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Diga comigo, o verso 18 fala sobre a primeira reconciliação. Capricha, a reconciliação do Espírito. Não vai esquecer mais? Marca na sua Bíblia aí, ó. Do ladinho aqui o verso 18, escreve aí, ó. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou, escreve aqui, ó, no Espírito. Vê se você consegue escrever pequenininho aí, ou contanto que você não esqueça mais, tá? Não dá para escrever, você guarda aí na mente. Aqui fala da reconciliação no Espírito.
que todas as ovelhas já foram reconciliadas. Está claro ou não está claro? Amém? Vamos para o verso 19. Já li o 16, já li o 17, já li o 18. Agora 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo. Alô, aí Paulo começa a explicar como que foi feita a reconciliação. Diga comigo, como se deu a nossa reconciliação? 2 Coríntios 5,19. Deus está, para quem não sabe, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados. Claro, como é que ele vai imputar o pecado se ele acabou de reconciliar? Alô, Isaías 59. Os pecados separavam o homem de Deus. Jesus veio, cravou os pecados na cruz, tirou os pecados. Hebreus 9:26, aniquilou o pecado. Agora não tem mais pecado. Então Deus reconciliou com ele mesmo. Mas os pecados? Não, ele não imputou o pecado aos homens. Está claro ou não está claro? Olha o verso 19. Deus estava em Cristo, 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Diga comigo, verso 18. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Qual é o ministério da reconciliação? Qual que é? Verso 19. Diga, a palavra da reconciliação. Agora que eu vou mexer no verso 20, você vai ver que a reconciliação da alma, que ninguém sabe, ninguém fala. 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos da parte de Cristo, sublinha, que vos reconcilieis com Deus. Ué, reconciliar com Deus? Mas o verso 18 diz que ele já reconciliou por Jesus Cristo. O verso 19 até explica, Deus estava em Cristo reconciliando, não imputando pecado. Agora no verso 20, ele pede para reconciliar com Deus. Ué, ele já não reconciliou? Já, diga, no Espírito. Mas falta na alma. O Espírito já nasce salvo. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. O Espírito é salvo pela graça. Aí entra a alma, por meio da fé. Quem crê não é o Espírito. Quem crê é a alma. A alma é o entendimento. Por isso Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O entendimento vem pelo ouvir. Atos 14, lá em Listra, tinha um homem aleijado desde o ventre, paralítico, o qual nunca tinha andado. E ele ouviu Paulo pregar o evangelho. E Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Paulo disse, levanta-te direito sobre os teus pés. E o homem levantou e saiu andando e foi embora dando glória a Deus. Por quê? Porque Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. E onde ele arrumou essa fé? Atos 14, versos 7, 8 e 9. Ele ouvia Paulo pregar. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando se ouve a palavra de Deus, a fé é ativada. A pessoa começa a entender as coisas de Deus. Ah, então eu posso andar? Ah, Jesus Cristo curou muito, sarou e andou sobre as águas, curou cego, curou leproso. Então pode me curar também? Paulo disse, pode. Você crê? Levanta e anda. O homem paralítico levantou e saiu andando, dando glória a Deus. A salvação do Espírito, todas as ovelhas já nascem com ela. É um dom de Deus. É a graça de Deus. Por isso as ovelhas nascem salvas pela graça. Pastor, mas e se morrer? Nunca foi na igreja. Sendo ovelha já é salvo pela graça. Pastor, mas uma bala perdida. Se é ovelha é salvo pela graça. Pastor, mas meu pai, meu avô, meu bisavô, pastor, morava lá no meio do mato, no sertão, não tinha Bíblia, não sabia ler, não tinha igreja. Se era ovelha é salvo pela graça. Já nasce salvo pela graça. Porque a salvação do Espírito não é para quem conhece a doutrina. A salvação do Espírito é pela graça de Deus. Isto é um dom de Deus, está escrito.
Quem está entendendo? Diga bem forte. E a salvação da alma? Porque a primeira reconciliação, segundo Coríntios 5, 18 e 19, diz respeito à reconciliação do Espírito. Mas no verso 20, rogamo-vos que vos reconcilieis com Deus. Reconciliar como? Diga, na alma. E como que faz isso, hein? Como é que se reconcilia com Deus na alma? Deixa o 2 Coríntios 5 aberto. Abre em Romanos capítulo 10. Deixa o 2 Coríntios 5 aberto. O assunto hoje, reconciliados no Espírito e reconciliados na alma. Bom, pelo menos nós já estamos reconciliados na alma, né? Quem pode falar, Abba Pai? Você já está reconciliado, nem sabe, né, abençoado? Estou nem sabendo de nada, pastor. Eu sei que eu sou salvo pela graça. Você está falando do Espírito, né? E na alma? Bom, vocês que receberam Jesus também já está reconciliado na alma. Agora, os que estão lá fora, que não receberam Jesus, não confessaram Jesus como Senhor, eles não foram reconciliados com Deus ainda na alma. Essa reconciliação na alma, Jesus chamava de... Essa reconciliação na alma, que é preciso quando se confessa Jesus, essa reconciliação na alma, essa segunda reconciliação que é na alma, porque a primeira é do Espírito, essa reconciliação na alma, Jesus chamou de nascer de novo. João capítulo 3, necessário vos é nascer de novo. Alô? 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 Está acompanhando aí o raciocínio? Faz assim, salvação do Espírito, pela graça. Diga, salvação da alma. Romanos 10, 9. Veja aí. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares a quem? A Jesus. Para aí. Se com tua boca confessares a Jesus. Para aí, olhem para mim agora. O macumbeiro, o feiticeiro, o satanista, quem está na quimbanda, no candomblé, na magia negra, já confessaram com a boca a Jesus? Não. Levante a mão aqui quem já confessou com a boca a Jesus como Senhor. Já confessou Jesus? Então glória a Deus pela sua vida. Mas todo mundo na terra já fez isso? Não. Logo, há uma diferença entre os que já fizeram e os que ainda não fizeram. Quem está entendendo? Consegue me entender? Se você é ovelha, nasceu salvo pela graça, como todas as ovelhas, e já confessou Jesus como Senhor, então você foi reconciliado no Espírito, pela graça de Deus, segundo Coríntios 5, 18, e por ter confessado a Jesus como Senhor, reconciliado com Deus na alma, a saber, no entendimento. Quem está entendendo? A reconciliação da alma é a salvação do seu entendimento. Reconciliação da alma, salvação da alma é a mesma coisa. O que é a salvação da alma? O que é a reconciliação da alma? É a salvação do seu entendimento, da sua mente, das suas emoções, da sua razão, do seu racional. Racional. Não, eu não creio em Jesus, não. Eu creio em Buda. Aí começa a ler a Bíblia. Mas pelo que eu estou vendo aqui, Jesus é o Salvador. Não, mas Buda não fez isso. Não, então Jesus é o Salvador, morreu, Romanos 4, 25, morreu por meus pecados, ressuscitou para a minha justificação. Então, pelo que eu estou vendo, Mateus 1, Jesus é o Salvador. Mas então não é Buda, é Jesus. Então não, Buda não. Eu recebo Jesus como meu Senhor. Ele entendeu. Ele foi salvo. Eu estou aqui matando uma galinha preta, fiz uma farofa, acendi 4 velhas vermelhas. Velhas não, vela. Acendi 4 velas vermelhas e pus aqui charuto, pus champanhe. Estou fazendo um trabalho de magia negra. Tudo na ignorância. Quando ele começa a ouvir o Evangelho, quando ele começa a ouvir a palavra de Deus, ele fala, não, mas isso aí está errado. Gálatas 5, isso aí é feitiçaria. Feitiçaria é obra da carne. Os que estão na carne não é do reino de Deus, não, tem que parar com isso aí. Não, está errado, Deus não se agrada disso. Feitiçaria. O que eu tenho que fazer?
Aí ele começa a ouvir o evangelho, começa a ler a Bíblia. Romanos 10:9. Eu tenho que confessar Jesus com minha boca para que eu... É isso aí mesmo. Então eu confesso. Confesso Jesus como meu Senhor. Senhor da minha vida. Eu recebo Jesus como meu Senhor. Não é Buda, não é Maomé, não é Allan Kardec, não é Marcos Gomes, não é Paulo, não é Maria. É Jesus. Jesus, de agora em diante, é o Senhor da minha vida. Uma transformação acontece dentro dele pelo Espírito Santo. Essa transformação é chamada de novo nascimento. Isso já aconteceu comigo faz tempo. Quem está entendendo? A salvação da alma, ela é feita por confissão. Romanos 10:9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres... Alô, coração não é coração que bombeia sangue, tá? Coração de Romanos 10:9 não é esse... Não é esse coração aqui. Esse coração aqui quem vê é o cardiologista. Quando Paulo fala coração, ele diz respeito da mente. Então o texto ficaria assim, ó. Se com tua boca confessares a Jesus e em tua mente crê. Alô, você crê com esse coração aqui? Alô, esse coração crê? Não. Esse coração ama alguém? Não. Eu te amo de todo o meu coração. O que foi? Problema no coração. Não, esse coração não ama ninguém, irmão. Isso é só um músculo de carne que bombeia sangue. O motor de um carro tem bomba de combustível. O motor de carro tem bomba de óleo. E o nosso corpo tem uma bomba que bombeia o sangue. Esse coração não ama ninguém. Esse coração, ele não fala. É só um músculo. Está claro ou não está claro? Então, quando Romanos 10:9 diz, se com o coração crê, é com a mente. Veja Romanos 10:9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em tua mente creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que não aconteceu com Buda, o que não aconteceu com Maria, o que não aconteceu com ninguém. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você confessa, confesso. Você crê, creio. Então você será salvo. Ao passo que você vai ouvindo, você vai sendo salvo. Você vai ouvindo, vai entendendo. Vai ouvindo, vai entendendo. Vai crer. Veja que hoje você entende muito mais do que antes, quando você não conhecia a graça. Sua mente foi sendo salva. Da mentira, das heresias, dos falsos profetas, da falsa igreja, do falso evangelho, das heresias, do sistema. Então podemos dizer que hoje temos duas salvações. Pelo menos eu tenho, e digo por fé vocês também. A do Espírito e a da alma. Porque hoje ninguém me engana mais. Quando uma pessoa está acendendo vela, está matando galinha, está na encruzilhada, ou então está fazendo campanha, fogueira santa, e subindo no monte, fazendo sacrifício, ele precisa ser salvo. Urgentemente ele tem que ser salvo. E como é que vai salvar ele? A fé vem pelo ouvir. Olha lá, Romanos 10:17. Vai lá. Romanos 10:17. Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, para ser salvo, tem que ouvir. Tem que ouvir a graça. Tem que ouvir a verdade. Tem que ouvir o evangelho. Aí você começa, sua mente começa a ser salva. Mas antes eu falava para Maria rogar por nós. Mas você foi lendo a Bíblia, você fala, Maria nunca fez nada. Romanos 8, quem intercede por nós é Jesus. Mas antes, por toda a minha vida, eu pedia para Maria rogar por nós. Mas eu fui lendo a Bíblia, fui ouvindo a graça apostolado, eu vi que Paulo diz para Timóteo, em 1 Timóteo 2, que quem intercede por nós é Jesus. Aí você começa a ser salvo das mentiras, dos enganos, das heresias. Só dá um sinal quem está entendendo. E agradece a Deus que você está entendendo. Vamos para Romanos 10:9 também, que eu quero te mostrar um assunto, para ficar bem claro a salvação da alma. Diga comigo, Romanos 10:9, diga isso. Para você entender melhor o que é a salvação da alma. Diga, salvação da alma. Diga, do meu entendimento. Das minhas emoções. Das minhas razões.
É porque tem pessoa que está crente que é o Buda, né? Não tem gente que... Não, Buda, não. Ele está crente nisso, é porque ele não conhece a Bíblia, não conhece o Evangelho. Alô? Vai conhecendo a verdade, vai saindo a mentira. Não é assim? Pastor, eu pensava antes que se eu não batizasse eu ia para o inferno. É que você não conhecia a verdade. Você não conhecia a verdade. Quando você passou a conhecer e entender Efésios 2:8, você entendeu que você já é salvo. Não tem nada de inferno, você já é salvo. Ah, mas e o batismo lá aqui? Não, o batismo em Cristo. Romanos 6, verso 3. Esse batismo, nós já fomos batizados. Romanos 6,3, já fomos batizados. Por isso, Efésios 2,8, pela graça sois salvos. Então não se pode misturar o batismo de João Batista, em Mateus 3, com o batismo em Cristo, de Romanos 6,3. São duas coisas diferentes. Um é tomate, o outro é caqui. Batismo de João Batista, Mateus 3, batismo do perdão, batismo do arrependimento para quem? Para os judeus. Quando? Antes de Jesus morrer na cruz. É Mateus 3. E depois que ele morreu e ressuscitou? Ah, lá em Atos, Pedro fez batismo também, em Atos 3. Em Atos 5. E Filipe, e o eunuco. Ah, então está na Bíblia que depois que ele ressuscitou, batizaram também. Então, antes da sã doutrina ser revelada. Depois que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, Deus lhe revelou a graça e disse: Paulo, avisa os gentios que aquilo lá era para os judeus, era o evangelho da circuncisão. Avisa os gentios que eles vão ouvir o evangelho da incircuncisão, que eles não precisam fazer nada disso. Eles são salvos pela graça por meio da fé. Só para quem ficou claro. Quem não tem o pleno conhecimento vai dizer, já me disseram várias vezes, vai falar isso para você também. Quem não tem o pleno conhecimento vai dizer: ah, mas o batismo está na Bíblia. Você acha que eu não sei disso? Claro que eu sei, abençoado. Eu até falo onde. Em Mateus 3. Só que eu falo também que antes de Mateus 3, nunca houve batismo na Bíblia. Moisés era um homem de Deus? Não foi batizado por ninguém. Elias era um homem de Deus? Não foi batizado. Davi, um homem segundo o coração de Deus, não foi batizado. Salomão, o homem mais sábio de toda a Bíblia, não foi batizado. Por quê? Porque não existia batismo na Bíblia. Paulo disse em Hebreus 10, verso 1, que o batismo era uma simbologia, uma sombra das coisas que iriam acontecer. João Batista era um profeta, batizava os judeus, querendo dizer o quê? Eu estou batizando vocês com águas, tá? Mas após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu. Eu te batizo com água, querendo dizer o que ele vai fazer com o seu espírito. Eu te batizo com água, mas ele vai te batizar com o Espírito Santo. Qual que é maior? A água ou o Espírito Santo? Qual que é superior? A água ou o Espírito Santo? Qual que é melhor? A água ou o Espírito Santo? Qual batismo é superior? O de João Batista ou o batismo em Cristo? Quem tem o pleno conhecimento entende isso. Agora, quem não tem o pleno conhecimento, mas a Bíblia manda batizar, mandava os judeus. Hoje não mais, na graça, na nova aliança não. Os judeus se batizaram antes de Cristo. E em Atos também, por aqueles que pregavam o evangelho da circuncisão. Por isso que em 1 Coríntios 1, verso 17, Paulo disse: Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar, para que eu não anule a morte de Jesus. 1 Coríntios 1, 17. Olha, eu batizei Crispo, batizei a Gaio, acho que eu batizei mais uns 2 ou 3, não estou lembrando, mas a verdade é o seguinte: quem fazia isso era João Batista antes de Cristo. Coríntios 1, 17. Cristo não me enviou para fazer o que João Batista fazia. Ele estava antes de Cristo, eu estou depois de Cristo. Está claro ou não está claro? Está claro ou não está claro? Romanos 10, verso 9. Pois com o coração... Romanos 10, 9. Se com o coração... Olha o se, que é condicional. Se você for lá amanhã, se você vier...
Romanos 10, verso 9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Diga comigo, no entendimento. Diga, na alma. Quem está entendendo? Deixa o Romanos 10 aberto, vai para Filipenses capítulo 2, bem rapidinho. Tenho mais uns 10, 15 minutos ainda. Filipenses capítulo 2, o assunto hoje, reconciliados no Espírito e reconciliados na alma. Filipenses 2, quem está em Romanos é para frente. Quem já achou Filipenses 2, diga amém. Amém. Filipenses 2, olha lá. Versículo 9, 10 e 11. Estou terminando. Filipenses 2. Pastor, mas a Bíblia não fala de batismo? Fala, claro que fala. Ficou como história, não como doutrina. Olhem para mim, quer escrever isso? A Bíblia fala de batismo? Fala. Ficou como história. Os judeus se batizaram no Rio Jordão. Então o batismo está na Bíblia como história, não como doutrina. Principalmente para os gentios. Está claro ou não está claro? Diga comigo, o batismo na Bíblia ficou como história. Diga, não como doutrina. Não como doutrina nem para judeu, nem para gentil. Ah, mas os judeus se batizaram, porque não tinha apostolado de Paulo. Mas os judeus se batizaram em Atos, porque não havia essa doutrina. Hoje já tem as 14 cartas de Paulo, onde Paulo disse que tanto judeu como gentil já foram batizados em Cristo. Então, o batismo hoje é desnecessário. Pastor, e se eu me batizei, e agora? Não, irmão, pode ficar em paz, você não vai para o inferno porque você batizou. Só que você também não está mais salvo. Você não era menos salvo antes de batizar, e nem ficou mais salvo depois que batizou. Só quem entendeu? Eu tenho pessoas aqui que vieram da lei e se batizaram. Eu me batizei, me batizaram na Batista. E aí? Continuo com 2 orelhas. Está vendo? 1, 2. Mas eu tenho pessoas aqui que não se batizaram. E aí? Não mudou nada, abençoado. Porque o batismo nas águas é por fora, na carne, que vai morrer e ser enterrada, batizada ou não. Agora o batismo em Cristo é por dentro. Esse não fica mais batizado, nem menos batizado. Esse batismo não sai, ele está em você, já nasceu com ele. Por isso, pela graça, você é salvo. Abba, Pai. Filipenses 2,9. Filipenses 2,9. Pelo que Deus o exaltou, falando de Jesus, Filipenses 2,9. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Maria, aliás, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2,11. E toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor. Não existe senhora, hein? Eu não sei quem que inventou senhora. A Bíblia não fala de senhora. Oh, agora vamos colocar a padroeira do Brasil, a senhora. Qual senhora? Jesus é Senhor dos senhores. Não existe senhora na Bíblia. E por que não existe senhora na Bíblia? Por causa de Isaías 42:8. Deus não divide sua glória com ninguém. A Ele toda a honra e glória. Ele não divide. Deus não divide sua glória com ninguém. Não tem outra. Não tem outra, nem tem outro. Apocalipse 19. No seu manto e na sua coxa tem o nome escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não há nada acima de Jesus. Amém? Não há nada acima. Mas Deus não está acima de Jesus? Não. Porque Jesus é o próprio Deus. Ele disse em João 10, eu e o Pai somos um.
Ele disse em João 8, antes de Abraão, eu sou. Não há nada acima de Jesus. Ele disse em Mateus 28, 18, me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Quem que é o único que tem todo o poder no céu e na terra? Só Deus. E ele falou o quê? Eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Mateus 28, 18. Jesus, o próprio Deus. Não há nada acima de Jesus. Filipenses 2, versículo 9. Deus o exaltou, ou seja, Deus, o Pai, passou toda a glória para Jesus. Por isso, ó, para que ao nome de Jesus, Filipenses 2,10, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2,11, e toda língua confesse. Diga, toda língua confesse. Diga, Filipenses 2,11. Toda língua confesse. E o que diz Romanos 10,9? Se com tua boca confessar. Fala para o seu irmão. Está falando da salvação da alma. Olhem para mim. A salvação do Espírito, ou a reconciliação do Espírito, que é a mesma coisa, nos foi dada por graça. Você já nasceu com essa salvação. Você já nasceu com essa reconciliação. A do Espírito. A da alma nos é dada através da sua confissão. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. Romanos 10:9. Filipenses 2, verso 11, para terminar. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Para terminar, vamos terminar. Colossenses capítulo 1, depois de Filipenses, do lado aí, ó. O assunto hoje, diga, reconciliados no Espírito e reconciliados na alma. Então você está entendendo que você que já confessou a Jesus como Senhor, ou em outras palavras, você que já recebeu Jesus como Senhor, você tem essas duas salvação, essas duas reconciliação. Diga, do Espírito e a da alma. Todo mundo tem as duas? Não. Porque lá fora está cheio de pessoas que ainda não receberam a Jesus. Quem está entendendo? Mas se ele é ovelha, pela graça ele é salvo. Se morrer. E se Jesus voltar? Ele não sobe no arrebatamento. Por quê? Porque ele não confessou a Jesus como Senhor. Quem está entendendo? Mas ele não é salvo pela graça? Diga, se morrer. Se Jesus voltar e ele não tiver morrido, ele não sobe no arrebatamento. O arrebatamento é somente para as ovelhas que confessaram a Jesus com a sua boca. Levanta a mão que está entendendo. Está claro ou não está claro? Traduzindo, o arrebatamento é para crentes. Que tem ovelha que não é crente, sabia disso? Como é que é ovelha e não é crente? Tem ovelha no Saravá, tem ovelha na Macumba, tem ovelha no Hare Krishna, tem ovelha no Testemunho de Jeová, tem ovelha na Seixonoye. Tem ovelha que não é crente. Tem ovelha macumbeira, que faz despacho, trabalho. Ah, pastor, como que uma ovelha vai fazer na ignorância? Está claro ou não está claro? Na ignorância acende vela vermelha, na ignorância é prostituta, na ignorância é bandido, é ladrão, na ignorância é assaltante, na ignorância é maconheiro, na ignorância assalta as pessoas na rua, na ignorância. Por isso que é preciso se converter. Está claro ou não está claro? Ovelha no espírito, mas na carne vive como ímpio. Quantos bandidos já receberam Jesus como Senhor? Que era ovelha. Se fosse filho da perdição, não tem como receber, porque não tem o Espírito Santo. Então, ovelha no Espírito, mas andando na carne. E tudo que plantar na carne, colhe. Por isso que a cadeia está como? Como está a cadeia penitenciária? Cheia. Está claro ou não está claro? Por que está cheia a cadeia? Ovelhas que andam na carne, mata, rouba, assalta, faz um monte de coisa errada. Romanos 13, a polícia pega e prende mesmo. É a lei da terra que Deus colocou. Está claro ou não está claro? Você que pensa que todo ladrão é bode, está errado, hein?
Você que pensa que todo bandido é filho da perdição, você está errado. Porque em Lucas 23, 43, Jesus disse para um ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E era um ladrão. E ele não era ladrão de galinha, hein? Porque ele foi condenado a ser pendurado na cruz. Então o cara era perigoso. Se ele fosse ladrão de varal, dava umas bicas nele, dava uns tapas. Vai embora daqui, seu vagabundo. Parava. Mas se o cara foi condenado a ser pendurado na cruz, o cara era perigoso, hein? E Jesus falou para ele: não, pode ficar em paz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. E era um ladrão, era um marginal, era um bandido. Isso prova que tem bandido e ovelha salvo pela graça de Deus. Isso não quer dizer que Deus aprova e apoia os seus atos. Quem entendeu? Ele precisa se converter. Receber a Jesus. Está claro ou não está claro? Quem está entendendo, hein? Para terminar. Quanto falta aí? Colossenses 1. Colossenses 1, para terminar, verso 19. É o último texto, vou terminar a ministração, que teve por tema a reconciliação no Espírito, que nós já nascemos com ela, pela graça de Deus, por Jesus Cristo, e a reconciliação na alma, que só é dada, só é feita, quando se confessa a Jesus. Quando recebe Jesus como Senhor. Está claro ou não está claro? Para terminar, Colossenses. Isso ninguém explica isso aí, hein? Você que é crente velho, já ouviu isso em alguma igreja aí? Qual o pastor que fala isso? Que nem eles sabem. Não entende, não conhece. São mistérios da graça de Deus. Diga, Abba, Pai. Para terminar a ministração, Colossenses 1, verso 19. Coloca o dedo no verso 19, estou terminando em 5 minutos, no máximo. Colossenses 1, 19. Paulo disse: pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, em Cristo, habitasse. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Diga amém. Amém. Colossenses 1, 20. Tanto as que estão na terra, quem é que está na terra? Dá um sinal que está na terra. Como as que já estão aonde? No céu. Conhece alguém que já morreu? Sendo ovelha, onde que ele está? No céu. Porque pela graça ele foi salvo. Está claro? Estão entendendo? Essas coisas ninguém explica. Acho que porque não sabe explicar, né? Porque está na Bíblia. Colossenses 1, 21. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos, e sublinha na sua Bíblia, e inimigos no Espírito. Amém? Não. Ah, não é no Espírito que você era inimigo? Não. Ah, então você nunca foi filho da perdição. Então você nunca foi bode. Você era apenas inimigo no entendimento. Macumbeiro, prostituta, maconheiro, ladrão, bandido, safado, sem vergonha, mentiroso. Inimigo no entendimento. Porque não conhecia a verdade. Não conhecia a Bíblia. Aí acende vela. E faz de bom coração. Acende vela e pede para a estátua e fala e chora. Ele não tem conhecimento. Quando ele conhece a palavra de Deus, ele fala: nossa, estou falando com um pedaço de pau. Ontem mesmo estava lá no bosque, na floresta. Eu até vi quando o lenhador foi lá e cortou a madeira, tal. Aí eu vi também quando o artífice foi lá e ficou limando, lixando e pintou. E agora estou falando com aquele bonequinho. Ontem mesmo era uma árvore. Nossa, o que eu estava fazendo, hein? Que ignorância minha. Pegou essa? Na ignorância. Na ignorância. Colossenses 1, versículo 21. A vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, bandido, assaltante, maconheiro, obras más. Alô? Quem aqui já ouviu por aí nas igrejas que você passou que antes você era do diabo, mas agora você é de Deus? Quem já ouviu isso aí? Isso era uma mentira, uma heresia. Você sempre foi de Deus, você sempre foi ovelha, você sempre teve o Espírito de Deus, apenas você estava andando nas obras más da carne. Você era inimigo no
entendimento, porque você não conhecia a verdade. Dá um sinal que entendeu. Você nunca foi um bode. Você nunca foi um filho da perdição. Você nunca foi do diabo. Isso é uma mentira. É uma heresia das piores. Pastor, mas eu assaltava. Pastor, mas eu era traficante. Pastor, eu era maconheiro. Pastor, eu roubava. Você era inimigo no entendimento. Se você recebeu Jesus, é porque você já tinha o Espírito de Deus dentro de você. Fazia coisas erradas na carne. Plantou na carne, colheu na carne. Mas o seu espírito sempre foi de Deus. É o que o Evangelho ensina. Plantou na carne, foi preso, e foi amputada a perna, morreu antes do tempo. Plantou na carne, colheu na carne. Quantos que já não morreu antes do tempo? Morre com 19 anos. Morre com 15 anos. Bandido, assaltante. Aí morre mesmo, troca tiro com polícia, e fazendo coisa errada, roubando moto, roubando carro, perde uma perna, perde um braço, quebra. Claro, está fazendo na carne, vai colhendo da carne. Até que chega a hora do entendimento. Ele é salvo na alma. Ele recebe Jesus, ele confessa Jesus como Senhor, vai conhecendo a verdade. Não posso mais roubar. Não posso mais assaltar. Não. Olha o que eu li na Bíblia aqui, eu não posso mais fazer mal ao meu próximo. Não. Aí ele vai se convertendo. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Muitos morrem antes, porque não vai atrás da verdade e morrem antes. Para terminar, Colossenses 1, 21, a vós também que no outro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, diga, no Espírito, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Ele está dizendo, eu sou testemunha que Jesus de fato, de verdade, morreu e ressuscitou, morreu pelos pecados e ressuscitou para a justificação. Por isso, pela graça vocês são salvos. Graça e paz, graça e paz, graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h, ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.